Fala, meus amigos, análise pós-jogo começando agora no canal Diário de Azulino, e a gente tem algumas considerações aí para fazer sobre a equipe do CSA que venceu o Cruzeiro por 2-0. Ótimo resultado, mas algumas considerações a serem feitas. Primeiramente, agradeço a presença de vocês. Se inscreve aqui no canal Diário de Azulino, dá o like nesse vídeo para ele ficar em alta e não percam a live pós-jogo no canal Espaço da Bola aqui no YouTube também, tá? Se você estiver assistindo pelo Espaço da Bola, quando acabar aqui a análise, a gente segue ao vivo para conversar com vocês, beleza? Então vamos lá, vamos fazer nossas considerações sobre o jogo dessa quarta-feira, né? O time do CSA teve a primeira novidade no banco de reservas. O Marcelo Cabo assumiu o posto de treinador do CSA no lugar do Rogério Correia. E a gente esperava algumas mudanças em questão de escalação, em questão de proposta de jogo, mas eu também imaginava que ele não iria mudar muita coisa para também não chegar dando esse choque, esse baque na equipe do CSA, para não desmontar tudo que já estava sendo trabalhado, né? Porque o time do CSA está numa semana decisiva, uma semana de clássico e tem pouco tempo de treinamento. Esse jogo também serviria para uma preparação para esse clássico. Se você for olhar em questão de pontuação, são jogos que os dois valem 3 pontos. Então, os 3 pontos nesse jogo também eram tão essenciais quanto os 3 pontos do jogo contra o nosso rival no domingo. Mas um clássico ele tem um peso muito maior, né? Então, nesse jogo, eu acho que o CSA também utilizou essa partida para preparar a sua equipe para o jogo do domingo, certo? E o Marcelo Cabo tentou colocar a equipe que ele achava a mais ideal para tentar observando alguns jogadores e fazer alguns testes ao longo da partida. Já quando começou o jogo, a gente já começou a ter raiva ali, né? Do Marquinhos. Antes disso, tinha anotado outra coisa para falar antes do jogo, né? A gente teve essa partida começando às 6h30 da tarde, 6h30 da noite, né? Em Arapiraca. Se fosse aqui em Maceió, já seria um horário ruim para a torcida. Mas que se esse jogo fosse agora às 8h30, como está começando o jogo do nosso rival, a torcida do CSA com certeza teria se organizado para ir mais em peso. Então, o horário da partida definido pela federação atrapalhou o público do CSA na partida de hoje lá em Arapiraca. A galera ficou ali, o Cruzeiro separou uma maior parte do estádio para a torcida do CSA, mas o horário atrapalhou, né, a nossa torcida de ir para lá. E aí muita gente vem falando, não colocou mais tarde para não chocar horário com o jogo do CRB. E quem disse? Porque na primeira rodada, 2 jogos iniciaram no mesmo horário, tanto do nosso rival contra o Penedense, quanto o do Muricy contra o CSE. Então não tem justificativa isso. Poderiam ter colocado às 8h30 da noite para poder facilitar a torcida do CSA sair do trabalho e ir para Arapiraca, se organizar para fazer isso, mas botaram aí 6h30 porque foda-se, né? A federação é dessa forma mesmo aí. A gente já viu várias coisas aí da federação que não fazem o mínimo sentido, e essa foi mais uma delas. Então poderia ter ajudado a gente, mas eles decidiram prejudicar. Então, voltando para o jogo, o Marquinhos, no começo da partida, ele já perdeu 2 bolas, né? 2 gols cara a cara com o goleiro. O primeiro, um belo passe do Gustavo Xuxa, deixa ele na cara do gol, né? Ele e o goleiro. Ele corta, demora pra chutar, chuta, o goleiro salva, ele perde o gol. Nesse lance, infelizmente, o goleiro Jefferson, da equipe do Cruzeiro, se machucou, né? Ele pisou em falso, eu acho, sentiu ali e acabou precisando sair no primeiro minuto de jogo. Uma pena, melhoras para o goleiro Jefferson, que ele possa se recuperar e voltar a atuar 100%, certo?
mas o Marquinhos não podia ter perdido aquele gol. Assim como em outro lance, o Kevin recebe uma bola em profundidade, eu acho que foi o Marlon que deu o passe, ele dá o passe para trás e o Marquinhos, todo troncho, todo errado, bate a bola toda mascada, quicando na mão do goleiro, né? A bola vem de frente assim, meu amigo, essa bola é para estourar, dá uma bomba. Se ele isolar a bola, a gente xinga também, mas um toquezinho mascado desse aí, pelo amor de Deus, né, velho? Enfim, não dá nem pra gente reclamar tanto do Marquinhos, porque ele depois teve uma assistência, um gol, e pra mim foi um dos destaques do jogo. No final a gente fala dos grandes destaques, né? Então, a gente teve um time do CSA que teve aquela ideia de botar o Rômulo puxar um pouco para dentro, para dar espaço para o Lucas Marques avançar. Só que o Marquinhos estava tendo mais oportunidades do lado esquerdo e ele estava desperdiçando essas oportunidades. E algo que eu tinha anotado era que eu tinha dito, se fosse o Alisson Farias, teria feito 2 gols já, porque não teria perdido nenhuma dessas 2 oportunidades. No final, o Alisson Farias ainda perdeu um gol cara a cara com o goleiro ali também, né? Mas queimei minha língua pesado nessa daí. Só que foi essa a postura do CSA no início. Depois a gente teve a informação do Rafa Brito, repórter lá da FAF TV de campo. Ele disse que escutou a orientação do Marcelo Cabo para o Kevin subir e o Marlon, volante, voltar para cobrir ali, para dar a saída de bola, para dar opção para o Kevin ir mais para o ataque. Nesse momento, eu acho que foi o pior momento do CSA no primeiro tempo, que o Kevin deu um contra-ataque, o time estava perdendo profundidade, o time não estava sabendo jogar, né? O time do Cruzeiro começou a ter mais espaços e começou a chegar um pouco mais dentro da área, se sentiu um pouco mais confortável. E aí acabou que, na sequência, teve uma boa jogada em profundidade lá do Marquinhos. Passe do Kevin também, mas o Marquinhos ganha na velocidade do lateral direito dos caras e toca para trás. O Xuxa ensina o Marquinhos como finalizar uma bola dessa, né? E bate no cantinho do goleiro sem chance dele fazer a defesa. 1-0 para a equipe do CSA. E aí o primeiro tempo rolando, tem até uma situação em que o narrador, e eu vou repudiar essa fala do narrador, fala: o CSA vai garfando mais 3 pontos. Talvez tenha sido algo inocente dele, mas, não dá pra acreditar. Porque a gente teve na primeira rodada o Coruripe reclamando de arbitragem e tudo mais, e ele solta uma dessa. Eu posso ter entendido errado também o que ele falou, mas, pelo amor de Deus, né, bicho? Se ele falou um negócio desse, é complicado, né? Porque é um cara altamente tendencioso e que eu não sei nem quem é, e também não quero nem saber, porque esse tipo de índole, pra mim, eu não quero nem proximidade dessa pessoa. Mas, se você não falou isso, narrador, me perdoe, tá? Mas eu ouvi, tô falando aqui, tô dando essa condicional aí também. Mas se falou, palhaçada, né, parceiro? Então, mais um gol do CSA, outra boa jogada do time, né? Um bom passe do Thiago Marques, que eu vinha reclamando da escalação dele como titular nesse jogo, e dentro da área realmente ele foi muito mal, mas ele sai da área e dá o passe na ponta direita, né? Achando o Lucas, que cruza, o goleiro espalma pro meio, dá uma falhada ali, e o Marquinhos sozinho faz o gol. Mas o Marquinhos quase perde, viu? A trave toda aqui, o canto esquerdo da trave vazio, sem ninguém, e o canto direito tinha bem uns 10 caras. Ele chuta no canto que tá topado de gente. A sorte dele é que a bola passa por todo mundo e vai pra dentro do gol, né? Então, faz o gol ali o Marquinhos e faz o 2-0 para a equipe do CSA, tranquilizando um pouco esse jogo. E aí no segundo tempo tem algumas considerações. Mas voltando ao Thiago Marques, que iniciou a jogada do segundo gol, elogiei o passe dele? Elogiei. Mas dentro da área eu já dei a cutucada nele, né? Porque ele não acertava uma cabeçada. A bola vinha, o zagueiro falhava e ele ratava a bola. Não é que ele cabeceava errado, cabeceava mal. Ele não acertava nem a cabeçada. A bola mais batia nele do que ele fazia o cabeceio, né?
A bola mais bate nele do que ele bate na bola. Então, dentro da área, realmente um desastre o Thiago Marques. E fica também a piada que eu soltei antes do jogo lá no nosso Instagram, no Rios, no @porta-voz de Azulão. Segue lá. Agora faz sentido a frase do Rafael Tenório, que o Marcelo Cabo conhece 99% do elenco do CSA. O 1% que ele não conhece é o Thiago Marques, porque não é possível que ele conhecia o Thiago Marques e escalou ele de titular. Só não conhecendo o jogador para deixar ele de titular para Rômulo ou Vinícius Popó, qualquer um dos dois. Até o Miqueias era melhor ser titular do que o Thiago Marques. Todo respeito ao ser humano também, né? Mas o jogador, pelo amor de Deus, péssimo. Enfim, o David algumas vezes foi acionado no primeiro tempo e atuou bem. No segundo tempo ele foi muito mais acionado e para mim também foi um dos destaques da equipe do CSA, certo? Segundo tempo o time voltou um pouco mais tranquilo, podia jogar mais tranquilo, mas precisava ser atento, estar atento, fazer alguns testes e tal, modificar alguém, testar algumas opções e tal, mas precisava estar atento ao jogo. E o time do CSA pareceu um time que entrou folgado, desligado, acomodado no jogo, né? Logo no começo, o Lucas Marques, numa bola disputada, leva um drible da Vaca e na sequência a bola cruzada, parecido com o gol do Gustavo Xuxa, tá? Só que a zaga do CSA tava toda perdida no lance, a marcação do CSA toda frouxa e ninguém chegava na bola. Chega um cara praticamente na entrada da área e dá um tapa, a bola vai no travessão. Poderia ser o 2-1 e aí o jogo complicaria mais. Então o time do CSA não pode voltar desligado desse jeito no segundo tempo, certo? O Cruzeiro tava atacando muito mais, tentando chegar muito mais por essa acomodação da equipe do CSA no segundo tempo. Às vezes colocava muita gente dentro da área, levava perigo, chegava aos poucos, ganhava oportunidades, cabeceava algumas bolas, mas o CSA se aproveitou das falhas técnicas da equipe do Cruzeiro, porque teve oportunidades, mas não conseguiu fazer o gol. E mesmo também quando as chances não davam certo, o time do Cruzeiro tinha muita gente no ataque, muita gente dentro da área, naquele último terço, e o CSA ganhava a bola e não conseguia criar um contra-ataque, mesmo com tanto espaço, o time do CSA estava sem transição. O time do CSA estava meio perdido no jogo, não sabia controlar a pressão do Cruzeiro e nem levar perigo para eles. E eles tiveram bem tranquilidade para tentar pressionar o time do CSA. Precisava mexer logo no time para tentar reequilibrar essa partida. Falha também do Marcelo Cabo, demorou para mexer no time. E aí teve um momento em que o Kevin sai machucado com cãibra, não aguentava mais jogar. E mesmo com 1 a menos, o CSA não mexeu. Gustavo Xuxa na lateral esquerda, já estava pressão e o time pressionou mais ainda porque o CSA estava com 1 a menos. E aí teve um lance em que o jogador saiu cara a cara com o David e ele de novo fez uma boa atuação. Se sai o gol ali, era mais pressão para o time do CSA. E o CSA não mexeu, com 1 a menos, pô. Era para ter feito uma cera do caralho ali e ter mexido logo, para não ficar com um jogador a menos, né? E aí, depois desse lance aí que o David salva o CSA, fazem as alterações. Sai o Kevin, o Thiago Marques e o Marlon. Entra o Eric, que é jogador da base, joga ali pelo meio, tá treinando pelo meio, mas joga na lateral esquerda também. Então ele entrou na lateral esquerda no lugar do Kevin, já tinha feito isso no jogo passado. O Douglas Esquilo entra no lugar do Thiago Marques e o Rômulo é deslocado para o centroavante. E o Pedro Favela entra no lugar do Marlon, que também já estava sentindo há um certo tempo. Então o CSA demorou para mexer, para fazer essa mexida em atacado. E aí o time do CSA estava perdendo cada vez mais espaço dentro do jogo. E aí com isso tudo, o time dos caras já estava com muita tranquilidade para jogar. Outro lance também de perigo, muito perigo, que o jogador dos caras pega a bola na entrada da área, bate de longe, ela desvia e o David espalmou bem, né? A bola veio, desvia e o cara tá meio que no contrapé ali, conseguiu espalmar bem. Os caras até criticaram ele por esse lance, mas eu não achei que foi falha dele não, sabe? Eu achei que a bola desviada, ele tira assim, perde um pouco da passada e ele espalmou do jeito que foi. Os caras disseram, ele soltou a bola pro meio da área. Não, pô, a bola veio, ele espalmou a bola pra lateral, assim, na diagonal, não foi pra frente, tá? Então, não, pra mim não foi falha dele e ele foi bem nesse lance.
Uma jogada boa do CSA foi quando o Douglas Esquilo, que entrou também ali, ele faz uma boa jogada no meio da zaga e dá o passe para o Rômulo sai meio livre assim, bate cruzado, ela vai na trave. Foi uma das pouquíssimas chegadas do CSA, acho que foi a melhor do segundo tempo. E eu achava que o Vinícius Popó poderia ter até um espaço ali nesse final de jogo para testar ali Alisson Farias, Vinícius Popó, Douglas Esquilo junto, um trio de ataque diferente, né, do que chegou lá. Mas o Lucas Marques sentiu também lá na reta final e precisou entrar o Igor Dutra, então o Popó não teve nem espaço nesse jogo. Comentários individuais sobre os jogadores, o vídeo já tá muito longo, velho, eu acho que ficou muito longo por causa do início também, mas foram muitas considerações sobre o time. Eu acho que o time do CSA teve o Gustavo Xuxa jogando muito bem, jogando muito bom, um jogo muito bom. Fez um gol e estava rodando bem a bola, orquestrando bem o jogo, como bem um camisa 10, mas com aquele padrão mais de movimentação, de participar mais do jogo, tanto no meio quanto dos lados, chegando junto do lateral, chegando junto do ponta, trocando de posição. Gostei muito do jogo do Xuxa e para mim hoje ele é titular. Mas eu vou dar o prêmio de melhor em campo, eu não tenho prêmio nenhum para dar para ninguém, né? Mas considerações minhas, eu acho que o destaque do jogo mesmo pode ter sido até o Marquinhos. Mesmo com as limitações que ele tem, mesmo com os erros técnicos no começo do jogo, ele definiu a partida. Pra mim, ele deu o passe para o Gustavo Xuxa fazer o primeiro gol e ele fez o segundo, né? Então, ele foi o cara que definiu o jogo, participou efetivamente dos 2 gols. Então, dou até o prêmio pra ele aí, porque acho que quem participa dos 2 gols que deram a vitória pro time, eu acho que merece também essa lembrança, né? Mas menção honrosa aí para o Gustavo Xuxa. Outro que foi muito bem, o David, goleiro, foi muito acionado no segundo tempo. No primeiro tempo algumas vezes, mas em todas ele foi muito bem. Saída de bola, cruzamentos, chutes de longe, saída para abafar o atacante, foi muito bem o David também, então merece a nossa lembrança. Muita gente dizendo que não tinha segurança nele. Esse jogo também, de novo, assim como o jogo passado, é para dar mais segurança para a torcida. Douglas Esquilo entrou até bem, não foi tão destaque quanto no jogo passado, até porque teve menos tempo e entrou em circunstâncias diferentes, mas acho que ele foi bem, né, nesse segundo tempo. O Kevin, eu acho que ele foi elogiado, mas ele mostra limitações. Assim como o Marquinhos, mas o Marquinhos participou de todos os gols, né? Efetivamente, né? Ou fazendo o passe do gol, ou fazendo o gol. Mas o Kevin também tem suas limitações ali. Foi elogiado, mas eu acho que a gente precisa prestar mais atenção nele. Ricardo Senna deve roubar a vaga. Assim como o Marquinhos, acho que ao longo do tempo vai perder as vagas aí, a vaga dele, né? Para o Alisson Farias, talvez, que poderia ter estreado com o pé direito, mas que ele recebe a bola sozinho do Pedro Favela. Pedro Favela toma a bola e dá o passe para o Alisson Farias. Ele cara a cara, ele e o goleiro, podia ter feito o gol ali para matar o jogo, mas perde, né? Mas eu ainda acho que o Alisson Farias pode ser um cara mais efetivo do que o Marquinhos. E também um certo destaque aí para o Rômulo, que ele fez boas jogadas ali, mas falta o encaixe final, né? Teve uma bola na trave, ele participa bem de algumas jogadas ali, mas falta aquele encaixe final, né? Falta o detalhe ali para que ele seja mais efetivo e participe diretamente dos lances de gol, né? Enfim, galera, individualmente trouxe algumas conclusões aí pra vocês, coletivamente tem poucas conclusões, o time foi bem no primeiro tempo, mas se aproveitou muito mais, eu acho, da fragilidade da equipe do Cruzeiro, que pouco apresentou de dificuldade para o time do CSA, e no segundo tempo o time mais acomodado e o Cruzeiro sem qualidade para oferecer mais perigo, né, para converter as chances que teve em gols. Então, assim, acho que esse time tem alguns bons potenciais, a gente deu para ver alguns jogadores que conseguem fazer boas atuações, né? Mas que falta aquele algo a mais ainda. Tem alguns jogadores que a gente vê limitações, então esse time tem algumas mexidas ainda pra gente poder deixar o time redondinho, tá ligado? Então é isso, galera, vídeo muito longo, praticamente 20 minutos até aqui, né, vamos passar dos 20 com as considerações finais, mas eu agradeço demais a presença de todos vocês aqui, foi mais uma vitória do CSA, seguimos 100% de aproveitamento e acho que a gente pode
encerrar esse vídeo aqui com uma impressão positiva, mas com considerações ainda para a gente não se deslumbrar com esse time do CSA, que enfrentou um adversário bastante limitado, né? Que não ofereceu muita resistência e a gente venceu bem, foi ótimo, foi bom, mas ainda precisa melhorar em alguns pontos. Beleza? Obrigado aí, meus amigos, tamo junto, valeu e até a próxima, galera.